Olá, seja bem-vindo ao NASP Next e a gente vai começar hoje um novo livro. Não sei se você lembra de mim, a gente estudou juntos o livro de Isaías. Meu nome é Lucas Iglesias e eu vou te acompanhar agora no estudo de um livro dos profetas maiores também, que para mim é um dos favoritos, que é o livro de Ezequiel. Um livro truncado, mas ao mesmo tempo muito interessante, singular, diferente em vários aspectos dos outros profetas maiores e também dos profetas menores. Para a gente começar o estudo do livro de Ezequiel, eu queria considerar com vocês alguns aspectos. Primeiro, apresentar para vocês o nome do livro, o nome original. Então, o nome Ezequiel, esse livro, e Yehezkel significa Deus fortalece. E se a gente pudesse resumir o livro de Ezequiel, o conteúdo dele, talvez numa frase ou num parágrafo, eu resumiria com essa citação do livro, que é um livro que eu gosto bastante, Teologia para o Antigo Testamento, Teologia do Antigo Testamento, do Paul House, que diz o seguinte, e eu gostaria de ler com vocês. A teologia de Ezequiel combina seu contexto com as necessidades do seu público. A necessidade que tinham de saber que Deus está presente com ele coincide com o interesse sacerdotal de Ezequiel em cultivar a santa presença de Deus, conforme prescrito na lei, e o seu chamado profético ajuda-o em sua proclamação, guardando-o de pecados que contaminam. Suas convicções proféticas também ajudam-no a imaginar um Deus santo e um povo santo vivendo juntos num magnífico lugar sagrado. Seus impulsos místicos ajudam suas mensagens a transcender seus contextos físicos e temporais imediatos de uma maneira benéfica para públicos que vivem muito depois dele. Ele procura descrever a presença sagrada e descobre que um uso vasto de simbolismo é a melhor maneira de transmitir ideias tão sublimes. A gente poderia destacar aqui vários spoilers, anúncios do que a gente vai encontrar no livro de Ezequiel nessa citação, nesse parágrafo. Então, por exemplo, eu destacaria aqui esse interesse de Ezequiel com o presente, né? A maneira como Ezequiel dialoga com o presente dele, as necessidades do presente dele, que a gente já vai ver qual é o contexto específico do livro. Outro que eu também destacaria, né? Essa ideia de um povo santo vivendo com Deus santo num lugar sagrado. Depois, essa referência que o Paul House faz a impulsos ou uma atmosfera mística do livro, que é muito interessante. Também, e eu concluo com isso, a grande quantidade de simbolismo. Tem um autor que eu gosto bastante, num livro chamado Pensando Biblicamente, que dois autores, na verdade, escrevem juntos, cada um escreve um capítulo e eles vão intercalando, que são o André Lacocque e o Paul Ricoeur. Eles comentam vários episódios bíblicos de um ponto de vista de um exegeta bíblico e de um ponto de vista de um filósofo, né, no caso do Paul Ricoeur. E chega lá num capítulo, de um capítulo específico de Ezequiel, o André Lacocque fala que se a gente tivesse um paralelo que pudesse ser traçado do livro de Ezequiel com alguma coisa da arte, a gente poderia traçar o paralelo de Ezequiel com o que seria o surrealismo. A presença dos símbolos, do inconsciente, do não explícito e assim por diante. Então, para nós entendermos um pouco melhor desse livro tão singular, tão cheio de simbolismo, a gente vai falar um pouco sobre os aspectos do contexto histórico em que ele acontece. O livro de Ezequiel, ele tem uma visão inaugural, uma visão que começa o livro. Essa visão a gente vai estudar junto mais para frente, a gente vai estudar em algumas aulas aí para frente. É uma visão completamente estranha, com vários elementos até bizarros. Mas agora eu queria só destacar um detalhe. A visão acontece no ano de 539, antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Ezequiel, no início do livro, nesse chamado profético, ou nessa visão de comissionamento, ou nessa visão inaugural, ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Então, Ezequiel nasceu por volta de 623 antes da Era Comum. Essa é uma data muito próxima do ano da reforma do rei Josias. Então, a gente tem lá nos profetas anteriores, ou melhor, nos livros históricos, a menção a uma reforma feita pelo rei Josias,
lá em Judá, em Jerusalém, no ano de 622 a.C. Então, Ezequiel, ele vive esse contexto da reforma. Ele era, óbvio, um bebê, mas ele vê as consequências, os resquícios dessa reforma feita pelo rei Josias, e agora, com 30 anos de idade, ele recebe um comissionamento divino através de uma visão completamente singular. O que vale a pena a gente destacar sobre quem é esse Ezequiel? A pessoa, essa pessoa descrita no livro. Ezequiel, ele era um sacerdote. E isso é muito interessante da gente destacar, porque são poucos os casos na Bíblia de um sacerdote profeta. Se a gente vai lá para Números, no capítulo 4, dos versículos 46 a 49, a gente lê o seguinte, né? Diz lá sobre os sacerdotes: todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos que entraram para cumprir a tarefa do serviço e de levarem cargas na tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580. Eu não vou ler o restante do versículo, porque para a gente eu só queria destacar um detalhe. Esses que estão envolvidos com o templo, e parece, se a gente estuda a vida de Ezequiel, que Ezequiel tem ligação com os levitas, que a partir dos 30 anos até os 50 é a idade a ser considerada como a idade apropriada para servir como um sacerdote. E olha só que curioso, na idade apropriada para servir como sacerdote, a gente tem um livro onde um sacerdote recebe um comissionamento, só que, um detalhe, né? Onde está esse sacerdote? A gente já vai ver. Além disso, né, um outro paralelo interessante dessa vida sacerdotal de Ezequiel, o que vai fortalecer o fato dele ter essa linhagem sacerdotal, levítica, é que no livro de Ezequiel a gente tem um trecho, especificamente no capítulo 34, com um paralelo com um trecho grande do livro de Levítico. No livro de Levítico tem uma seção bem grande de vários capítulos chamadas de Código de Santidade. Leis relacionadas especificamente aos levitas e sacerdotes. Em Ezequiel, a gente tem uma espécie de cópia disso, num trecho específico, também é uma coisa bem específica. Agora, voltemos à pergunta, né? Qual que é a audiência de Ezequiel e onde ele está? A audiência dele são os exilados. Tá? Ezequiel, ele prega, Ezequiel, ele fala, ele tem uma missão especial para aqueles que tinham sido levados para o exílio babilônico. E o povo, esse povo que é a audiência principal de Ezequiel, vai ser caracterizado no próprio livro de Ezequiel como, eu coloquei aqui, ó, casa rebelde, coração endurecido ou idólatra. Então, a realidade que Ezequiel enfrenta pela frente não é nada boa, mas isso é comum dos profetas, né? Os profetas, na verdade, surgem, como a gente viu, um pouquinho, de maneira introdutória. Lá no livro de Isaías, quando eu falei sobre a figura profética de maneira geral, eles surgem em contexto de intensa crise, de infidelidade. Eles surgem justamente para pessoas de coração endurecido, para casa rebelde, para idólatras. Vamos contextualizar essa realidade do exílio. No ano de 605, o rei Joaquim tornou-se vassalo de Nabucodonosor, ao mesmo tempo que foram levados reféns para o exílio, né? Então, lembra, em 605 é a primeira vez que, depois da Babilônia invadir, alguns são levados para o exílio. Nessa primeira leva, a gente tem, por exemplo, Daniel e seus amigos, né? Aqui a gente tem o relato da vida deles no exílio babilônico, claramente lá no livro de Daniel. Eles vão em 605. Agora, não sei se vocês sabem, mas existem vários blocos de levas. Não é Israel levado tudo de uma vez. Na verdade, nessa primeira é levada só a elite do povo. Na segunda leva, que acontece em 597, é a leva onde Ezequiel é levado. Também com parte dessa liderança ainda de Ezequiel, ainda de Israel, do povo da época. Em 597, Joaquim ele se rende à Babilônia, porque ele tinha, como tem ali acima, né? Ele se rebelou contra o imperador babilônico, mas aqui Joaquim se rende à Babilônia e Jerusalém é poupada, né? Ainda não é a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. E aproximadamente 10.000 dentre os principais cidadãos de Judá acompanharam o rei até o exílio.
Ezequiel vai nessa. Lá no exílio, os exilados vivem em condições favoráveis, mas, obviamente, eles não têm acesso nem a Jerusalém e nem ao templo, consequentemente. Um parênteses, eu não coloquei aqui nos slides, mas se você tiver curiosidade, visite depois o texto de Jeremias 29. Lá em Jeremias 29, a gente tem um relato bem interessante que é uma carta do profeta aos exilados em Jerusalém. Lembra, Jeremias é contemporâneo de Ezequiel. Óbvio, Jeremias vem antes do que Ezequiel, porque Ezequiel já apresenta toda a experiência dele do livro no exílio. Jeremias, a gente aprende que ele fala antes do exílio acontecer e ele vê tudo acontecendo, da destruição de Jerusalém e tal. Mas lá no capítulo 29, Jeremias escreve uma carta aos exilados, onde ele fala para eles que eles deveriam, e são 4 elementos que a gente destaca lá: construir casas na Babilônia, eles poderiam plantar e desfrutar do que eles plantaram, eles poderiam se casar e deveriam buscar a paz. É muito curioso isso, porque esses 4 elementos juntos só vão aparecer num outro lugar da Bíblia, que é Deuteronômio 20. E lá em Deuteronômio 20, esses 4 elementos aparecem no contexto de quando Israel ia para a guerra. Então, não sei se vocês lembram, mas lá em Deuteronômio, quando Israel, como nação, está começando a se constituir, Deus fala assim, ó, existem instruções para quando vocês forem guerrear contra alguém. E as instruções são o seguinte: junta todo mundo que pode ir para a guerra. E daí, o líder do povo falava, quem aqui se casou há pouco tempo e tal? Ah, vocês não vão. Quem aqui construiu há tanto tempo e não desfrutou da sua casa? Vocês não vão para a guerra. Quem aqui plantou e não desfrutou do que plantou? Não vão para a guerra. Dos que sobraram, vocês vão para a guerra, mas é o seguinte, toda a guerra que vocês forem, antes de tudo, vocês vão o quê? Oferecer paz. Isso é muito interessante porque Jeremias pega justamente os 4 elementos usados lá em Deuteronômio para aqueles que não deveriam guerrear e aplica para os exilados, querendo dizer o seguinte: vocês não têm que buscar resistência nenhuma quando forem para a Babilônia. Aceitem, não tem jeito. Aceitem porque vai ser assim. E lá vocês vão experimentar circunstâncias favoráveis. Vocês vão buscar paz, vocês vão construir, plantar, porque vai ter que acontecer o exílio. Agora não tem mais jeito de vocês mudarem. Esse anúncio de exílio não é mais um anúncio que significa uma oportunidade. Vai acontecer. Agora sim não tem jeito mais. Por outro lado, eles vivem em condições favoráveis. Nesse período, vários profetas vão surgir e vão começar a pregar que aquele exílio não duraria o que Jeremias fala lá, de 70 anos. Por exemplo, lá no livro de Jeremias, o capítulo 28 especificamente, fala de um tal de um profeta Ananias, um profeta da corte. E Ananias falava, não, o exílio não vai durar 70 anos. Logo, logo, poucos anos, isso daqui já vai acabar, Israel vai voltar, o povo judeu vai voltar para a terra e tudo vai voltar à normalidade. Jeremias, por outro lado, falava, não, serão 70 anos. E é isso que Ezequiel vive, né, nesse período. Ezequiel vive todo o seu ministério no exílio, no exílio. Agora, o que é curioso? A gente tem um povo exilado, sem templo e sem sacerdote. Essa é a realidade de Israel no livro de Ezequiel. Só que o povo sem templo e sem sacerdote tem agora um profeta comissionado, que é um sacerdote. E como vocês vão ver comigo, grande parte da atmosfera do livro de Ezequiel envolve alguma relação com o templo. Então, o povo está numa condição de sem sacerdote e sem templo. Deus chama um profeta, que é sacerdote, e a grande parte das visões que ele tem vendo Deus num templo. Isso é uma espécie de resposta para o povo, e interessante. O chamado profético como sacerdote, cuja visão de comissionamento apresenta Deus no templo. Logo no capítulo 1, no primeiro capítulo, onde um sacerdote é chamado para ser profeta, Deus é visto no templo. Esse povo, sem templo e sem sacerdote. Será que eles estão sem templo e sem sacerdote? O livro de Ezequiel, ele também se distingue, aí vale a pena a gente destacar nessa introdução,
como um dos livros mais bem datados. Então, não sei se vocês lembram do estudo que vocês tiveram com o livro de Jeremias, mas se tem um livro que ele é totalmente desordenado no sentido de alguma marcação cronológica ou de uma estrutura definida, esse livro é de Jeremias. Por outro lado, quando a gente acaba Jeremias e começa Ezequiel ele é perfeitamente organizado. É um livro estruturado muito claramente. Inclusive, as datas são bem claras. Então, as datas de Ezequiel seguem primeiro uma ordem cronológica. Com exceção desses capítulos, o 29, o 32 e o versículo 1 e 17, as referências, né, que são feitas lá no livro de Ezequiel, o resto delas são seguindo uma ordem cronológica, sem erro nenhum. Então a gente não tem muita dificuldade em datar Ezequiel. Tanto é que lá no início eu falava, não, a visão inaugural parece que acontece em 539. A gente pode falar sem medo isso, porque Ezequiel marca claramente as suas datas. A estrutura do livro. Ezequiel, como eu falei, ele é organizado o livro. Não só em relação às datas, mas a estrutura, os temas dentro do livro de Ezequiel são muito bem marcados. Então, por exemplo, a estrutura geral do livro vai seguir o seguinte. Primeiros capítulos, do 1 ao 24, apresenta julgamentos sobre Israel. Os capítulos 25 a 32, julgamentos sobre as nações estrangeiras. E depois dos capítulos 33 a 48, uma promessa de prosperidade para Israel. Eu coloquei aqui alguns recortes de um livro que eu gosto muito, um livro referência para mim no estudo de Ezequiel, que é esse livro intitulado By the River Kebar, do Daniel Bloch. E ele mostra essa estruturação da seguinte maneira, se a gente pudesse subdividir, né? Então, um primeiro bloco onde a gente teria o chamado, do 1 ao 3, depois sinais e visões, do 4 ao 11, e oráculos de julgamento, do 12 ao 24. É uma outra sugestão de estruturação mais detalhada e eu gosto bastante. Depois, na segunda parte do livro, mensagens de esperança para Israel, porque na primeira eram mensagens de julgamento contra Israel, agora mensagens de esperança para Israel. Teríamos do 25 ao 32 oráculos contra as nações, depois do 33 ao 39 a restauração de Israel e depois do 40 ao 48 a reconstituição de Israel. Ainda Daniel Bloch vai esmiuçar essa estrutura da seguinte maneira, voltando aqui só, né, do 25 ao 32, oráculos contra as nações estrangeiras. Daí ele pega e mostra como Ezequiel é artisticamente estruturado. Ele fala, essa seção, de novo voltando, dos oráculos contra as nações estrangeiras, do 25 ao 32, ela pode ser organizada através de 2 blocos de 7 mini oráculos. Então, olha aqui primeiro, né, essa seção, Amon, Moabe, Edom, os filisteus, o povo de Tiro e Sidão, e depois 7 oráculos, né, contra o Egito. Depois, né, aqui vocês podem ver, são 7 oráculos de julgamento contra as 6 nações, do 25:1 ao 28:23, com 97 versos. Depois, 7 oráculos de julgamento contra o Egito, do 29:1 ao 32:32, com 97 versos. Olha só como é perfeitamente estruturado, moldado. E no meio disso a gente teria palavras de esperança para Israel. Observando uma coisa, que tanto os mini oráculos como os 7 oráculos contra o Egito, essa seção aqui, também possuem, né, como a gente falou, 97 versos. Então, assim, Ezequiel, ele é artisticamente elaborado. E eu termino essa nossa primeira aula destacando uma palavra dessa minha última frase, que é o quê? Artisticamente elaborado. A palavra é artisticamente. Por quê? Como vocês vão ver, Ezequiel, ele é um artista. Se existe arte na Bíblia, a gente pode encontrar muito, abundantemente, no livro de Ezequiel. A gente vai ver nas próximas aulas de que maneira essa arte ela é transparente no livro. Ela é transparente através de 2 pontos centrais. Na dinâmica da mensagem com a vida do profeta e na linguagem que o profeta Ezequiel usa, que é muito, muito interessante. Até a nossa próxima aula.